Boa tarde a todas e todos. Eu sou Fernanda Freitas, sou médica de família e comunidade, sou acupunturista e trabalho também com clínica da dor, professora da UERJ. E hoje o tema da nossa conversa são as racionalidades médicas. Então, eu vou começar apresentando o tema das racionalidades médicas e a diferença entre racionalidades médicas e o conceito de práticas integrativas. As práticas integrativas muitas vezes são confundidas com racionalidades médicas. Podemos entender, então, que as práticas integrativas podem se usar de distintas racionalidades médicas, mas nem sempre as diversas práticas divergem nas racionalidades médicas. Então, vamos entender melhor isso. O conceito de racionalidade médica é um conceito trazido pela professora Amadeu Luz, do INS, da UERJ, Instituto de Medicina Social da UERJ, e, na verdade, ele significa um modo de ver o processo de saúde e doença de acordo com determinada sociedade, com determinado grupo. Então, a racionalidade médica na qual estamos acostumados, ela vem da teoria de teorias ocidentais, né, da física quântica, da física mecânica, da física newtoniana. Ela vem a partir de um modelo de racionalidade, a partir da ciência, do método científico e tudo mais. Mas existem outras formas de fazer medicina, de fazer cuidado, que partem de outros modelos explicativos e de outras formas de pensar mundo, de pensar cosmologia, e a partir de então traçar estratégias de cuidado. Então, a Amadeu Luz, em 91 e 92, traz essa discussão, né, e resolve categorizar essas racionalidades, essas formas de pensar o mundo, a partir de 6 dimensões principais, né? Inicialmente foram 5 e depois entrou a sexta dimensão. E que dimensões são essas? A primeira dimensão, né, que constitui uma racionalidade médica a partir desse modelo desse modelo teórico elaborado por Amadeu Luz, é a morfologia humana. A morfologia humana na biomedicina seria nada mais nada menos do que a anatomia, né? Então, a anatomia, os órgãos, né, as vísceras, o sistema, a pele, enfim, toda a anatomia que a gente conhece no formato da biomedicina. Uma outra dimensão seria a dinâmica vital, na qual essa anatomia ela se organiza por meio da fisiologia, então não basta só conhecer os órgãos, assim como eles se relacionam, né? Então, sistema urinário, sistema cardiovascular, né? O sistema digestório. Então, isso é a fisiologia para a biomedicina. E a terceira dimensão seria a dimensão da diagnose, a partir da qual se formulam hipóteses, né? Se pensa possíveis doenças. E, em geral, na biomedicina, se procura uma doença, uma lesão, né? Uma doença qual você pode tirar com a mão, né? Ou que você possa ter algum processo cirúrgico que você tire com a mão, ou uma bactéria, um vírus com quem você vai tomar um antibiótico para combater. Então, tem uma lógica de combate a um vírus, combate a uma bactéria, cura de uma lesão, de uma ferida ou de um trauma, né? E a partir desse combate, dessa doença, ou dessa lesão, ou até da correção dessa lesão, se elabora um sistema terapêutico. O sistema terapêutico da biomedicina, por exemplo, se utiliza de medicamentos manipulados de uma farmácia, né, isolados, com princípios ativos, né? E aí o princípio ativo vale muito. Esse princípio ativo ele é estudado numa pesquisa científica por meio de um método muito bem desenhado, né? Então, além dos medicamentos, tem o sistema terapêutico das cirurgias, tem, né, as próteses, as órteses, né, que seriam mais de reabilitação, e também algumas orientações, como orientações alimentares, orientações de atividade física, mas que costumam, assim, em sua origem, ser mais secundárias, por conta dessa visão muito focada na doença, muito focada na lesão, e a prevenção acabou ficando um pouco de lado nessa construção do modelo biomédico, até que recentemente a gente volta a falar mais da prevenção, da promoção da saúde, especialmente nas áreas que atuam na atenção básica. Então, a gente fala muito mais de exercício
e atividades de lazer, alimentação e tudo mais, na prevenção, na atenção básica, porque a gente percebe que não basta só tratar a doença, sim, é preciso prevenir também que as doenças apareçam e também promover saúde, bem-estar, não só. Mas isso vem de uma certa forma a ser reforçado na reforma sanitária, mais recentemente, na década de 70. Até então, o modelo era muito focado na doença. E, por fim, em quinto, né, a quinta dimensão, a doutrina médica, né, que no caso da biomedicina é o conceito de saúde, doença, cura, então essa doutrina que eu estou falando, né, o que é doença, o que é cura, o que significa adoecer, né, como é para a biomedicina a cura, o papel de cura, o papel de reabilitação. Então, isso tudo tem toda uma lógica também de cura, de retirar a doença. E a cosmologia. A cosmologia já seria essa visão de mundo mais ampliada, que eu falei da física quântica, da física do método científico, né, da compreensão um pouco racional, mais dura muitas vezes, né, mas também voltada para esse mundo científico, né? E assim, gente, só entendendo, isso é uma forma de entender o mundo que para nós, para as pessoas que atuam no mundo ocidental, que nasceram no mundo ocidental, parece muito óbvio, parece muito claro, mas a gente vai ver que para outras racionalidades, para outras sociedades, modelos, isso diverge, é diferente e não necessariamente excludente, é só uma forma diferente de pensar cuidados e medicina. Então, eu trouxe o exemplo da medicina chinesa, na qual essas dimensões são muito diferenciadas, né? Então, por exemplo, na medicina chinesa, quando eu falo medicina chinesa, é aquela medicina que traz uma racionalidade diferente, pois a gente sabe que na China existe a coexistência tanto da medicina chinesa tradicional, propriamente dita, quanto a medicina no formato, no modelo biomédico, né? Mas a medicina chinesa que se utiliza, por exemplo, da acupuntura, tem uma racionalidade muito diferente, e a gente vai ver aqui. Então, as dimensões da medicina chinesa como exemplo, né, de uma diferente racionalidade. Então, a morfologia humana, por exemplo, na medicina chinesa, ela está voltada para os meridianos, ou canais, né, canais e colaterais, que são linhas imaginárias no corpo inteiro. Por meio dessas linhas que se encontram pontos no corpo, né, esses pontos são estratégicos para a punção por agulha, que é a acupuntura, ou o doin, que é uma massagem, ou aplicação de moxa, enfim. Esses pontos são fundamentais serem encontrados, palpados, mapeados, encontrados nas pessoas para fazer o tratamento. Então, os pontos se localizam nesses meridianos e tem alguns pontos extra que se localizam fora dos meridianos, mas são exceções. Além disso, a morfologia inclui sangue e fluxo, são órgãos e vísceras. Então, por exemplo, fígado é um órgão, vesícula biliar é uma víscera, e se relacionam entre eles. As cavidades, como, né, cavidade intestinal, cavidade estômago, né? Cavidade peritoneal. Então, também fazem parte da morfologia. Já na dinâmica vital, do ponto de vista da medicina chinesa, é uma outra dinâmica, né, que se baseia, por exemplo, nas substâncias fundamentais. Exemplo de substâncias fundamentais. Qi é uma substância, a gente traduz erroneamente de energia, mas Qi, na verdade, não tem muita tradução. Ele pode ser traduzido como energia, mas é um pouco mais ampliado que isso. Então, tem o Qi, tem o Jingye, que são os líquidos, tem o sangue, né? Então, são várias substâncias que percorrem o nosso corpo e que são vitais para a sobrevivência, né, para a saúde. Sistema de diagnose. Sistema de diagnose, por exemplo, é diferenciado. Ele é baseado em princípios, 8 princípios, dentro, fora, calor, frio, interno, externo, calor, frio, yin, yang. Então, esses princípios é que vão fazer a gente entender o diagnóstico principal e conseguir traçar uma terapêutica, né? Além disso, o exame do pulso e da língua são fundamentais para fazer essa diagnose. Então, você vai palpar o pulso, você vai ver qual órgão que está acometido, você vai
saber se é um órgão, se é a víscera, se ele está tenso, se ele está deficiente, enfim. A língua também é a mesma coisa, só que a língua são processos mais crônicos, já o pulso são processos mais agudos. Então, esse exame físico, mas também a palpação dos pontos ajuda no sistema de diagnose, a cor da face, a cor da pele, a cor dos olhos, olhos amarelados falam a favor de alteração de fígado, a cor do cabelo, textura do cabelo, hidratação da pele, enfim, tudo isso também faz parte do sistema de diagnose da medicina chinesa e do exame físico, né? Já a terapêutica, se engana quem acredita que é só acupuntura, na verdade tem muitas, tem um sistema terapêutico bem vasto, então a acupuntura, que é a função por agulha desses pontos que eu falei, é uma terapêutica, a farmacopeia pela fitoterapia, mas também minerais, né? Produção de fitoterápicos enfim, medicamentos, né, manipulados. A dietoterapia, então, na medicina chinesa, a alimentação não é somente para, enfim, dar energia, nutrir, mas também como tratamento. Então, cada um tem um perfil, cada pessoa tem um perfil com a qual deve se alimentar de determinada forma. Então, se eu sou mais yin, eu tenho que comer alimentos mais yang para fortalecer o yang. Se eu tenho muito deficiência do yang, então eu tenho que comer alimentos mais yang, enfim. Massagem, né, que tem o Tuiná, o Shiatsu, tem os exercícios, tem o Qigong, o Tai Chi Chuan, são variações, né, do Tai Chi Chuan, variação do Qigong, e tudo isso também faz parte do sistema terapêutico da medicina chinesa, não apenas a acupuntura. Tem os microsistemas, que é a auriculoterapia, a reflexologia podal, mas eles são oriundos da lógica da acupuntura, dos pontos e dos microsistemas, que são pequenos. Então, é como se o corpo estivesse todo representado na orelha, todo representado na mão, né? E ali faz um tratamento somente naquele microsistema, já faz um efeito no corpo todo. A doutrina médica na medicina chinesa, por exemplo, o conceito de saúde não é igual da biomedicina, que pensa numa doença, uma lesão, mas sim em desequilíbrios, desarmonias, invasão, né? Por exemplo, invasão de frio, invasão de vento, excesso de umidade, excesso de secura, calor, frio. Então, é uma outra forma de entender as desarmonias, os desequilíbrios. Então, por isso também vai ter uma outra forma de tratar, né? A escolha dos pontos da acupuntura, a escolha dos alimentos. Então, se eu sou uma pessoa que estou sofrendo muito de calor externo, então eu tenho que comer alimentos que refrescam, como hortelã, por exemplo, e por aí vai, né? Então, a fitoterapia também tem que ser para refrescar, se eu tiver excesso de calor. Se tiver deficiência do Yin, então os alimentos têm que ter bastante Yin. Enfim. E a visão de mundo também é muito diferenciada, a visão de mundo na medicina chinesa baseada no Tao, que é o caminho, né? Enfim, toda uma outra filosofia que não cabe aqui a gente aprofundar. Então, só para a gente exemplificar aqui, racionalidade médica, então, para ser chamada como tal, ela precisa englobar todas essas 6 dimensões. E nem todas as práticas integrativas vão ter essas dimensões tão diferentes da dimensão biomédica com a qual os estudantes de medicina das universidades estão acostumados, né? Então, um exemplo é terapia comunitária integrativa. Não tem uma cosmologia diferenciada, é uma prática muito interessante, que tem muitos resultados, mas que não necessariamente utiliza de uma outra cosmologia. A própria fitoterapia ocidental, ela também não se usa de uma outra cosmologia. A fitoterapia chinesa, sim, se utiliza de uma outra cosmologia. Que mais? Enfim, tem vários outros que a gente pode pensar que utilizam da mesma racionalidade biomédica. Então, são complementares e aí, a depender da prática, vai sim usar de uma outra racionalidade. Então, na verdade, em resumo, as racionalidades médicas são sistemas médicos muito complexos que englobam não só um conjunto de crenças e saberes, não só crenças, mas saberes, mas também uma cultura, uma inserção cultural, uma inserção com a sociedade. Então, é preciso que todas essas dimensões sejam analisadas para que a gente possa chamar isso é uma racionalidade diferente, uma racionalidade nova, uma racionalidade, enfim, que a gente não conhece. E aí, então, a Madel elencou, a partir daí, dessa análise, quatro sistemas médicos complexos principais.
né? Mas que, obviamente, podem existir outros. Então, a medicina ocidental contemporânea, a biomedicina, já falamos. Tem a medicina homeopática, que também tem uma outra visão de mundo, que tem uma outra compreensão de doenças. Na verdade, não entende como doença, mas sim também como desequilíbrios, né? Então, ela se utiliza do vitalismo como uma compreensão da diagnose. A medicina tradicional chinesa, como eu falei, a medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica engloba toda a cultura indiana, a medicina é uma medicina também milenar, assim como a chinesa, na qual são entendidos doshas, né? Pitta, Vata e Kapha, são personalidades, doshas são personalidades, mas também manifestações externas do corpo, enfim. Tipos de, vamos dizer assim, tipos de pessoas são categorizados em doshas, e aí também ninguém é um dosha só, ele pode ter dois, então tem momentos de vida que você está mais em determinado dosha, outros momentos em outro dosha, e a partir da expressão desses doshas, existe toda a prescrição, né, e a terapêutica da Ayurveda, que também não se baseia só em medicação, mas também tem práticas de saúde, práticas de atividade física, práticas de, né, como por exemplo a yoga, que é muito conhecida, mas existem outras práticas e tudo mais. Então, esses são os exemplos. Em quinto, eu colocaria as medicinas indígenas, que a Abadel começou a fazer algumas pesquisas, ainda não tem isso muito bem fechado como um sistema médico complexo, porque, na verdade, a gente não pode dizer que existe uma única medicina indígena. A gente sabe que, a depender das etnias, existe uma cosmologia completamente diferente. Então, uma etnia que mora no norte de Roraima pode ter uma cosmologia, e uma etnia que seja de Pernambuco tem uma outra racionalidade, uma outra cosmologia, enfim. Então, não dá para a gente chamar de medicina indígena, mas as medicinas indígenas, que vulgarmente são chamadas de xamanismo, mas nem todos se identificam com essa expressão xamanismo, né? Então, o mais correto seria a gente chamar de medicinas indígenas e suas práticas, né, de cura e de cuidado. Então, existem, nesse sentido, dentro dessa visão de variação de racionalidades, existem dois principais caminhos, né, que são os paradigmas, né? Tem o paradigma vitalista, que é o paradigma mais da homeopatia, da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurvédica, e o paradigma biomecânico, que seria da medicina ocidental, contemporânea ou biomedicina. Então, biomecânico, porque no sentido tem muita relação com a mecânica do movimento, a mecânica da fisiologia, né, de como que funciona o sistema porta-hepático, os sistemas de abre e fecha de receptores, né, quais são as substâncias que estão envolvidas ali nessa mecânica de produção e combate às doenças. Já os paradigmas vitalistas, ele tem, na verdade, o olhar não é tão focado na doença em si, mas na energia vital, no fortalecimento da energia vital, fortalecimento de autocuras, né? A partir do fortalecimento da energia vital interna da pessoa, ela sim, aí sim ela vai produzir uma cura que vem é mais endógena, é mais, enfim, produzida ativamente dentro do corpo, enquanto que o biomecânico tem uma produção de cura mais exógena, a partir de uma substância externa, né? Então, aí mais o exemplo ainda na comparação entre a biomedicina e a homeopatia, por exemplo. Então, a biomedicina, como eu falei, focada na doença, a homeopatia focada na saúde, a biomedicina o termo da patologia, então, fisiopatologia, né? Já a homeopatia tem a coisa do equilíbrio ou desequilíbrio. A biomedicina usa o termo normal e patológico, a normalidade, então seria aquele grupo de pessoas que estavam mesmo na maioria, né, na expressão majoritária, então a minoria e a maioria daquela expressão, daquele sintoma, daquela experiência, seria foge à normalidade, entra na doença. É muito comum na psiquiatria, né? Pessoas que saem um pouco dessa norma são taxadas como loucas, como doentes e tal, né? Enfim. E aí, já na homeopatia, a lógica seria da desarmonia, né? A categoria da medicina, a biomedicina trabalha a ciência das doenças, e aí não estou dizendo que a ciência, a método científica é ruim, muito pelo contrário, permitiu avanços em vários campos, na vacina, campos na produção de medicamentos, cura de doenças, enfim, isso é inegável, assim, mas é só para a gente entender que
esse não é necessariamente paradigma de todas as medicinas, né? E na homeopatia tem a questão da arte de curar, a cura como uma arte, a cura como uma busca, né? E uma busca também filosófica, que parte de outras dimensões, né? E aí, bom, a gente falou bastante sobre a biomedicina, a medicina social ocidental contemporânea, então a gente, na verdade, é esse modelo que vem trazido para o Brasil, né, dado dos nossos colonizadores, né, antes o Brasil tinha indígenas e eles tinham as medicinas indígenas muito antes, já conheciam plantas, já conheciam rezas, já conheciam práticas de prevenção de doenças e promoção de saúde muito antes da colonização, e com a chegada dos colonizadores, a gente herda essa biomedicina, né? Então, e aí, com essa herança, né, Europa, Estados Unidos, América Latina como um todo também, né, enfim, Austrália, e aí foi ampliando essa, essa paradigma como centro do paradigma médico, e alguns acreditam que é o único, a única possibilidade, né? E aí isso também desloca um pouco, esse paradigma médico desloca um pouco do sujeito doente, da subjetividade, da experiência da doença, e pode focar muito num modelo muito, né, mecânico, né, da doença. E aí a doença fica como categoria central ao invés da saúde, né? Nesse sentido, por muitos anos, obviamente, a gente vem resgatando com a medicina de família, com a medicina preventiva e tudo mais, a relação médico-paciente, até esse resgate, ela não era o elemento fundamental da terapêutica, mas sim o remédio, o procedimento, a cirurgia, né, e tal. E aí, recentemente, a gente vem vendo que como a relação médico-paciente, ela tem um processo importante na terapêutica, né? Como o encontro clínico é importante. Isso tem sido resgatado e também um pouco por conta da influência dessas outras medicinas que têm essa relação médico-paciente como foco importante. O uso de aparato tecnológico também desvirtua um pouco essa medicina contemporânea, porque existe o fetiche da tecnologia, na qual a gente acredita que os aparelhos eles são capazes de diagnosticar tudo, de ver a doença, enfim. E aí a gente acaba se deslocando um pouco da subjetividade, sendo mais objetivo, mais tecnicista no sentido de tecnologias duras e aparatos tecnológicos, né? E não acentua, nesse sentido, a autonomia do sujeito, porque aí a tecnologia é externa, o conhecimento médico é externo ao paciente, e aí a autonomia fica secundária. O paciente ele não tem a capacidade de refletir sobre o próprio processo de cura e quais são as necessidades individuais, singulares dessa pessoa. Ela fica um pouco deslocada para o centro de conhecimento médico, são os cientistas, né, que são os médicos e tal. Isso pode gerar uma dependência na relação saúde-doença. E aí, nesse sentido, é importante discutir o processo de saúde-adoecimento, porque o processo de saúde-adoecimento ele é singular. Por mais que as pessoas tenham doenças que sejam taxadas e categorizadas, ele é singular. Então, duas pessoas podem pegar gripe e experimentar essa gripe de formas completamente diferentes, né? E, nesse sentido, todas as sociedades encontram um conjunto de representações práticas que tentam explicar e controlar as manifestações desse processo de saúde e doença. E isso também é fortemente influenciado pela cultura, né? Então, o que seriam as representações do processo de saúde e doença? Então, primeiro, a doença ela tem uma ordem biológica. Ela tem aquele processo, né, biológico, bactérias, patologias, os receptores, as células e tudo mais. E tem a ordem social, como eu disse, a experiência daquela pessoa. Então, o câncer tem uma representação social muito pesada na nossa sociedade, uma representação de que a pessoa vai adoecer e vai morrer. O HIV tinha essa representação muito mais forte quando ele surgiu na década de 80 também. Então, o que isso significa para aquela pessoa, como é adoecer para aquela pessoa. Hoje em dia já tem uma outra representação, né? E aí a gente tende, hoje em dia, a aproximar cada vez mais assim, essa ordem biológica da ordem social, e é isso que nos aproxima a chegar cada vez mais próximo de um cuidado mais integral, um cuidado mais completo, né? Mas a cultura ocidental, de fato, ao longo dos anos, prioriza a ordem biológica em detrimento dessa ordem social, né? Ela se impôs como um saber sobre a doença, concebendo a doença como algo meramente biológico, manejado por um corpo de especialistas, no qual
o conhecimento é superior, existe uma hierarquia, né, de conhecimento, o conhecimento do médico ele é maior, mas superior ao conhecimento do paciente ao longo do tempo, né? Esse paradigma foi se consolidando, e até hoje muitas pessoas agem assim, muitos médicos, muitos profissionais da saúde agem assim, né? E aí as ciências médicas, a biologia é a base da ciência médica, não deixa espaço para as dimensões sociais, por exemplo, da psicologia, da filosofia, né? E que também tem influência sobre o processo de adoecimento. Com a globalização da medicina, essas práticas médicas foram uniformizadas em todo o mundo, como eu falei. Então, mesmo nos locais onde havia outras racionalidades, outras práticas, a biomedicina foi se tornando hegemônica. Hoje ela é realmente hegemônica no mundo. Ela uniformizou por conta da circulação também dos trabalhos científicos, da aceitação de que os melhores recursos para tratar os processos de saúde são a base racionalista e cientificista na qual se fundamenta a biomedicina. Mais uma vez, é inegável o grande ganho que a gente teve com a ciência, né, com o método científico, com os trabalhos científicos, as meta-análises. Na medicina de família, a gente trabalha muito baseado em evidência, isso não tem nenhum problema. Mas, no entanto, isso se tornou tão forte, tão hegemônico, que muitas vezes se questionam as outras racionalidades como se elas não existissem, como se elas não tivessem valor, como se elas não tivessem, enfim, nenhum processo, nenhum benefício. Né? E aí, no mundo renascentista, mas nem sempre foi assim, né? Então, eu trago um pouco da história que no mundo renascentista, ou seja, no fim da Idade Média e início da Idade Moderna, entre o século aí, 13 e 16, que houve uma transição do feudalismo para o capitalismo, o homem não era diferenciado da trama comunitária e cósmica, ou seja, todos os fenômenos individuais eram também sociais. Então, as doenças, passavam por um aprendizado, um conhecimento de que eram coletivas, né? Tinha as miasmas, enfim, a teoria dos miasmas, que eram nuvens de doença, enfim, mas isso incluía também uma consciência mais comunitária e cósmica dos processos de doença. A partir do século XVI e XVII, na Europa Ocidental, se gera uma ruptura epistemológica por conta dessa filosofia mecanicista, desse corpo-máquina, né? E aí se configura mais fortemente o individualismo e não mais esse holismo, quer dizer, o indivíduo e também, dentro do indivíduo, os órgãos e os sistemas cardiovascular e tudo mais, e não tanto essa parte mais holística. E por isso é importante a gente discutir que, com essa individualização do corpo, né, o conceito de coletivo e de adoecimento coletivo se coloca como secundário, né? E aí o corpo é explicado a partir de uma ótica mecânica, né? No sentido de vamos consertar como se a gente pudesse apertar um botão, um parafuso, e aí consertar aquele corpo e ver um corpo-máquina sem subjetividade, né? E aí o resultado desse processo é esse, né? O conhecimento médico progressivamente assume a teoria da doença, ainda cresce uma arte de cuidar, né? A teoria de combate à doença, e não uma promoção de uma arte mais subjetiva, mais profunda. E ao surgirem profundas mudanças entre esse diagnóstico e a prática terapêutica, também abriu espaço para que as pessoas buscassem outras racionalidades médicas, insatisfeitas com esse modelo. Muitas pessoas falam, não tem resposta, não tem cura, não tem melhora, vou procurar outras racionalidades. E aí surge, então, não surge, na verdade, elas já existiam, mas, enfim, reforça-se racionalidades vitalistas, né? No caso de Hahnemann, pelo surgimento mesmo, a peste, as pessoas morriam de peste, as pessoas morriam, inclusive, com os procedimentos dos cirurgiões barbeiros, né, que faziam, chama de barbeiragem, eles eram barbeiros porque eles cortavam os cabelos, mas eles também faziam cirurgias e as pessoas morriam muito mais na intervenção do que da doença em si, né? Então, o Hahnemann, que é o idealizador da homeopatia, ele começa a fazer pesquisas, que a gente chama de experimentações, né, em pessoas sãs, com doses cada vez menores de substâncias, para ver o mínimo necessário, a dose mínima necessária para se dar uma medicação sem causar tantos efeitos adversos, né? E aí ele descobre, sem querer, a homeopatia a partir da agitação à medida que ele fazia os frascos, né? A história é essa, né? Que ele fazia os frascos, aí no trajeto dos frascos eles iam se agitando, eles chegavam diferentes no outro lugar. E aí é o que a gente chama de dinamização do medicamento homeopático. Ele começa a estudar isso,
partir das experimentações e tal. E é uma lógica em contraposição a essa lógica mecanicista. O Hipócrates, por exemplo, em 460 a.C., considerado o pai da medicina, revolucionou a medicina da época, ele separa medicina e religião, adota o método clínico, cuidado do paciente e prognóstico. Ele cria dietética, cirurgia torácica e acreditava na força da natureza com poder de cura. Então, para a gente entender que mesmo a medicina hipocrática, ela, quando começa, ela tem um olhar muito voltado para a questão da natureza também, para as energias e tudo mais, e não só para o corpo como uma máquina, né? E aí, assim, o vitalismo, que ele é trazido então para o Hahnemann e é resgatado pelas demais racionalidades, na verdade, ele é uma doutrina segundo a qual existe em cada indivíduo um princípio vital, simultaneamente distinto da alma pensante e das propriedades físico-químicas do corpo, que governam os fenômenos da vida. Então, as racionalidades que utilizam do vitalismo, elas se acreditam, têm a crença nessas propriedades físicas que se governam e que dão autonomia ao ser humano de produzir internamente os processos de cura. Não tem dualidade entre corpo e alma, como a gente separa. A gente tem uma especialidade médica, que é a psiquiatria, que trabalha só na cabeça, o resto trabalha na mente, né? E aí o resto trabalha no corpo, enfim. Na homeopatia, no vitalismo, não existe diferença entre corpo e alma. Inclusive, na medicina chinesa, cada órgão tem uma alma, né? Um tipo diferente de alma. No vitalismo, as enfermidades são de natureza imaterial, elas não se localizam no órgão do sistema, você não olha no microscópio, você não tira o tamanho, né? Mas elas se localizam no organismo como um todo, porque afinal de contas são desequilíbrios, desarmonias, então não tem um lugar objetivo para você enxergar, pegar e tudo mais. As alterações físicas e químicas são consequências últimas das alterações dessa natureza material, energia, força e princípio vital. Tá? Então, Canguilhem, já em 1904, quer dizer, ele é de 1904 a 1995, né? Então, nessa época, ele questiona um pouco essa questão da doença, né? Do normal, do que é normal, do que é considerado patológico e tudo mais. Ele vem para discutir essa questão e questiona um pouco essa ideia de que patológico é uma pessoa sai daquele padrão de normalidade, né? Discute o vitalismo como um simples reconhecimento da originalidade dos fatos vitais. A diferença entre a saúde que está normal e a doença que está patológica seria apenas um artefato linguístico, ou seja, isso é um conceito criado, isso não necessariamente existe como desde, enfim, um fato palpável. E aí, por isso é importante a gente pensar, né, se algumas pessoas de fato estão buscando racionalidades distintas, se não tem respostas completas na biomedicina, por que não a gente pensar um SUS, um sistema de saúde brasileiro, que possa incluir essas outras racionalidades, essas outras formas de pensar, que não necessariamente vão se utilizar desse paradigma biomédico, né? Então, nesse sentido, trazendo um pouco do resgate do SUS e das suas práticas, né? O SUS foi implantado em 88, né, com a Constituição, estabeleceu o Estado em 94, e aí em 2006 se discute a política de promoção da saúde super tardiamente, porque afinal de contas a saúde ela só começou a ser vista, né, como uma política, né, pensar a saúde, a promoção da saúde como política em 2006, então até então de fato olhar era voltado para a doença, e aí em 2008 nasce a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, e essa política ela vai, então, incluir práticas integrativas que, sim, se utilizam de outras racionalidades, né? De outros modelos de pensar, que não o modelo biomédico. E aí a pergunta que fica, né, se seria possível, então, provocar transformações na prática da biomedicina na direção da integralidade, incorporando, trazendo conhecimentos dessas outras práticas, dessas outras nacionalidades que sempre existiram, que sempre, né, são milenares, são bem mais antigas algumas, e que, na verdade, a gente não tinha um olhar generoso, um olhar de abertura epistemológica, de abertura para um conhecimento diferente, de uma outra visão. Né? Será que incorporando essas outras práticas a gente não se abre para outras possibilidades? Isso fica assim, essa questionamento. E aí eu acredito que é sim, que apesar da biomedicina promover tudo isso, a fragmentação, constatação de doenças, uma prática reducionista, separação de ação terapêutica e preventiva, isso é um pouco desvirtuado pelo complexo médico-industrial, é possível incorporar novas práticas que sim
tragam. Nem não necessariamente elas vão trazer o que a gente entende de cura, o que a gente entende, mas enfim, um outro olhar, uma outra experiência de adoecimento e cura, que não necessariamente vai passar por esse formato de normal patológico que a gente tem no modelo biomédico. Esperamos um desenvolvimento integrativo e evolução das práticas integrativas dentro do nosso sistema de saúde. Muito obrigada.